Em maio de 2022, cerca de 50 pessoas, entre militantes pela moradia no centro e pesquisadores, se reuniram para contar o que tem acontecido nos centros de 3 cidades brasileiras, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, nos últimos 25 anos. A ideia foi promover uma reflexão atualizada sobre as políticas chamadas de requalificação que vem acontecendo nos centros tradicionais e seus efeitos sobre as condições de vida e de moradia da população, especialmente da mais vulnerável. Os centros tradicionais de Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo passaram por um processo de esvaziamento devido à transferência de moradores e atividades de comércio e serviços de maior renda para outras regiões, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Embora as atividades tenham mudado, os proprietários continuam sendo os mesmos e desejam o uso e revalorização de seus imóveis. Essas áreas centrais têm sido ameaçadas por políticas públicas que, dia após dia, tentam transformar essa região. Muito recurso público é investido, incentivos fiscais são concedidos, mudanças na legislação urbanística realizadas. Tudo isso para atrair investidores privados, nacionais e internacionais. Ao mesmo tempo, perguntas sobre o destino dos moradores pobres e dos trabalhadores do centro, das atividades comerciais e serviços e do patrimônio histórico, material e imaterial, ficam sem resposta. Falar no centro dessas cidades é falar em moradia e trabalho da população de baixa renda. A invisibilidade das moradias precárias continua sendo uma marca nas gestões municipais que nem sequer sabem a quantidade de cortiços, pensões e ocupações existentes nos centros de suas cidades. Estas realidades têm sido iluminadas e contabilizadas graças à atuação de pesquisadores e de movimentos sociais. A maior parte desses moradores de ocupações e de cortiços do centro da cidade são trabalhadores ambulantes. Então, isso foi constatado pela nossa pesquisa. Tanto que são 54% negros, quanto que a maior parte dos moradores do universo total são de ambulantes. Na maioria são mulheres que fazem as ocupações e que resistem no centro. Na sua maioria, somos nós, mulheres e mulheres negras. Nós precisamos de rever a história brasileira. E a história brasileira não nos deixou nem com semente e nem tampouco com terra. Portanto, propriedade e trabalho para esse povo que atravessou o Atlântico e que muitos na resistência se jogaram ao mar, ainda precisa de ser feita a reparação. Não foi feita. Quem segurou toda a história do centro histórico, das moradias, foi o povo negro. E é o povo negro. Porque não é só a partir da habitação. Primeiro que, para as casas ficarem em pé, precisa de ter gente morando. E nós fizemos isso. E nós fazemos isso quando ocupamos. E quando você chega numa rua para trabalhar e você depara, né, em vez de você deparar com o poder público tentando entender o que você está fazendo ali, o que você está fazendo aqui, e tentar organizar os trabalhadores e dizer, você quer voltar para o trabalho formal? E criar um meio dessa pessoa voltar para o trabalho formal, e quem não quer voltar para o trabalho formal, organizar a cidade. Então, é muito duro quando você chega na cidade, e eu falo muito pela juventude, né? Eu trabalho na Rio Branco, onde tem uma juventude muito grande, negra, favelada, que sai da comunidade e vem para a rua ganhar seu sustento. São pessoas que foram negadas
tudo para eles a vida inteira. Né? Essas pessoas são empurradas o tempo todo para a marginalidade, o tempo todo para a marginalidade. Em São Paulo, a região de Santa Efigênia e Campos Elíseos ficou conhecida como Cracolândia. Lá é possível ver como não deram certo os resultados de políticas de saúde pública e de segurança para lidar com os problemas em relação à droga e ao tráfico. Cenário marcado constantemente por cenas de violência policial. Os grandes projetos urbanos realizados nas áreas centrais são, via de regra, associados à remoção da população pobre. Não reconhecem as realidades socioculturais. Ao contrário, buscam gerar nova demanda para o setor imobiliário e elevar valores fundiários perdidos. Essas ações se manifestam de formas diversas nas diferentes cidades. Copa do Mundo, Olimpíadas, Pan-Americano, e aí a gente vê o retrocesso que se trouxe para a nossa cidade, né? A gente acompanhou muito pelo Comitê Popular, que a prefeitura, né, o governo do estado, a prefeitura, o governo federal fez investimentos nos locais, né, dizendo que queria trazer grandes avanços para a população do Rio, e hoje você vê uma cidade falida. Os projetos são mirabolantes, milionários, de interesse do capital imobiliário. E aí vem um processo que todo mundo conhece, que é a expulsão. E a expulsão, ela é feita de forma cruel, sem a participação popular. Entre os anos 80 e 90, as décadas perdidas, no bojo do urbanismo neoliberal, do empresariamento das cidades e espetacularização das áreas centrais, assistimos à adoção por parte do poder público de um modelo de intervenção urbana de revitalização de áreas centrais com vistas a dinamizar a atividade imobiliária residencial e a atrair grupos de maior renda. Destacamos nesse período o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, como uma grande orquestração de agentes públicos, grandes empreiteiras e agentes financeiros que mobilizaram volumosos recursos para a reconversão da área portuária. Porque o Porto Maravilha inaugurou uma série de inovações jurídicas e institucionais, né? Incluiu o Rio de Janeiro no contexto das operações urbanas, coisa que até então não havia, né? E movimentou a estrutura fundiária da região portuária de uma forma radical. Então, isso tudo permanece até hoje. Nesse período, o capital imobiliário pouco se interessava pelas áreas portuárias e central e seguia atuando fortemente na Zona Sul. Em 2021, o programa Reviver Centro foi lançado, prevendo incentivos diversos focados em atividades imobiliárias e no incentivo da revitalização da zona portuária. E, para além disso, cria um instrumento das operações interligadas, de forma que o mercado imobiliário interessado em construir na Zona Sul, na Grande Tijuca e também na Zona Norte, receba, né, o potencial construtivo dessas regiões a partir do momento em que construa na área portuária. Existe uma série de imóveis que são capturados por Airbnb, pela lógica dos aplicativos, por grandes conglomerados empresariais que capturam os lotes, os imóveis, e deixam esses imóveis vazios a maior parte do tempo. As ações privadas, elas mudaram de escala, não é mais um imóvel, né? As intervenções, né, elas são, né, pegando bairros, né, são em tecidos urbano pré-existente, né, ancorada pela lógica empresarial e no desenvolvimento do mercado imobiliário de alto padrão, né, dentro de uma concepção do urbanismo corporativo. Exemplos dos grandes empreendimentos em Salvador
viabilizados ao menos em parte por meio de parcerias público-privadas e de recursos financeiros federais, são o Fera Palace Hotel, o estacionamento da Barroquinha e o Palácio do Tira-Chapéu na Rua Chile e o Hotel Fazano Salvador, na Praça Castro Alves. O conluio do poder público com investidores no setor imobiliário tem ameaçado a permanência da moradia social e do trabalho popular no centro de Salvador, a exemplo do episódio ocorrido na Ladeira da Preguiça. Em 2015, que aí derruba dois prédios, que faz um efeito dominó, derruba mais 2 casas, mata um rapaz que foi a óbito exatamente embaixo desses escombros. A Codesal vem e condena 70% das casas da Ladeira da Preguiça, dizendo que todas as casas praticamente iam cair. Então, eu fui para a faculdade, busquei essa ajuda, e aí a gente conseguiu laudar a Ladeira da Preguiça, comprovar perante um laudo técnico que não era assim, que as casas não iam cair. O desrespeito aos fazeres e culturas tradicionais e ao patrimônio histórico das áreas centrais é também desrespeito à cultura negra. A permanência de edifícios históricos residenciais nestas áreas está ligada à resistência da população pobre e negra moradora desses mesmos edifícios. A remoção das moradias e o apagamento das formas de apropriação dos espaços engendra um processo que tem sido chamado de branqueamento ou embranquecimento das áreas centrais. Nos centros de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, o trabalho formal e informal da população de renda média e baixa é o que traz vitalidade para essas áreas. No caso de São Paulo, para despertar o interesse da classe média em morar no centro, diversas narrativas foram mobilizadas pelos agentes públicos e privados de valorização dos atributos do centro, destacando as possibilidades de um estilo de vida saudável, atraindo demandas específicas de públicos jovens e com uma oferta, jovens, idosos, profissionais, com uma oferta de customizados. É o período da redescoberta do centro pelos promotores imobiliários. Nesse período, o centro se destaca no conjunto de novos lançamentos residenciais da capital, que, apesar dos incentivos para a produção de habitação social, pouco atende à demanda prioritária. Em contraposição a esse movimento do mercado imobiliário, a única resistência possível tem sido as ocupações dos movimentos de moradia em prédios abandonados, como, por exemplo, em São Paulo. Hoje eu estou aqui dentro de uma ocupação. Essa ocupação é a ocupação da Mauá, né? 340 aqui na Estação da Luz, na capital de São Paulo. Essa ocupação ela está sendo ameaçada. Depois de 15 anos de resistência, de muita luta, ela está sendo ameaçada de ser removida, das famílias serem despejadas, né? E a gente está aqui ainda nessa luta. Fizemos 15 anos recentemente, continuamos aqui, temos proposta, temos projeto, estudo de viabilidade que transforma a moradia social para a família de baixa renda. Esse prédio que nós estamos aqui é uma ZEIS-3, que foi criado através de uma luta nossa, né, que a gente entrou e reivindicou que esse prédio também seria fruto de zoneamento específico, né? E hoje nós estamos aqui. É fácil? Não. Pare não é crime. A gente ocupa por necessidade. E a partir do momento que a gente ocupa, é para mostrar, é para apontar para o poder público o déficit habitacional, as famílias que realmente necessitam da moradia. Eu já ouvi muito dizer que a gente fura fila, mas escuta, direito não tem fila. Trazer a população trabalhadora para morar nos centros urbanos é conseguir aproximar moradia, trabalho, lazer e educação no mesmo local. Ocupar a região central para nós é morar próximo ao trabalho, é ter condições de estar frequentando a escola, de ter a questão de frequentar um parque, de ter a cultura, porque morar para mim não é simplesmente para o MSTC, não é simplesmente viver dentro de um quadrado. Morar é participar efetivamente do direito à cidade, né? E praticar, de fato, o urbanismo. Ter equipamentos públicos, próximo, moradia, com toda a certeza de que a família terá acessibilidade.
As ocupações dos movimentos de moradia transformam-se em espaços que possibilitam projetos culturais, educacionais e de geração de renda para os seus moradores, integrando ainda mais a ocupação com o entorno imediato de vizinhos e a comunidade. Na região do Pelourinho, em Salvador, o projeto da 7ª etapa faz parte do conjunto urbano tombado pelo patrimônio histórico. E é onde a Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico tem um trabalho importantíssimo. Eu costumo dizer que nós da 7ª etapa, dentro do patrimônio tombado, a gente mora no quintal do Centro Histórico, porque esse é um local degradado, é um local onde tem um equipamento comunitário. No caso, na época, 20 anos atrás, a gente tinha um chamado de cozinha comunitária, onde famílias beneficiárias com habitação de interesse social, eles foram capacitadas para que eles pudessem, dentro desse projeto, dessa cozinha, fosse transformado num restaurante popular e que essas famílias capacitadas pudessem ter renda para poder levar o sustento para a sua família, ter uma dignidade. Em São Paulo, a ocupação 9 de julho se tornou um polo cultural no centro da cidade, desenvolvendo diversos tipos de atividades com os moradores e também visitantes. É a luta pelo centro como um lugar para morar, trabalhar e viver. Onde a gente trabalha, além da sustentabilidade, que é de geração de empregos, a gente também trabalha a nível de cultura, a nível a gente tem hortas comunitárias, nós temos todo um contexto também de um trabalho técnico-social. Além da assessoria técnica, que para nós é muito importante, nós também temos um trabalho técnico-social, já trabalhando também com as famílias, para que elas sejam futuramente elas venham a ser inseridas em algum programa habitacional, né? Essa forma coletiva e autogerida de viver e se organizar muito nos ensina sobre a política pública e sobre a força da organização social. Do Rio de Janeiro, do prédio ao lado da Câmara Municipal na Cinelândia, é de onde fala Elisete Napoleão, liderança do Movimento Nacional da Luta por Moradia. Manoel Congo é uma ocupação feita em 2007, em outubro de 2007, aqui no centro do Rio de Janeiro. Ela é uma ocupação de um prédio do INSS, né? E que estava abandonado há mais de 20 anos, esse prédio. E, inicialmente, nós ocupamos por 100 famílias e, devido ao tamanho, né, do prédio, a gente começou a ver que não tinha condição de ficar essas famílias todas. Os diferentes relatos de resistência dos movimentos de moradia nas 3 metrópoles destacam a hegemonia das políticas dos governos atuais que não enxergam as potencialidades dos centros, mas querem apagar o que o centro é, e as pessoas que moram e vivem neles, lugares vivos e dinâmicos. O centro de Salvador ele continua em contínua disputa, né? Diversos projetos municipais e estaduais aqui sempre pensam um centro que virá, nunca um centro que é. O governo do estado pensou um longo e detalhado processo de planejamento do centro e chamou isso de Novo Centro Antigo de Salvador. A prefeitura fez uma contraproposta e chamou isso de... mudava muito pouco em termos de tecnologia, em termos de nomenclatura, mas é sempre um centro que está por vir, e nunca é o centro que está aqui acontecendo, habitado, disputado e vivenciado pela população local. E essa é um pouco a tônica de quem pensa a cidade, é sempre uma ideia de arranjo e mudança total, sem considerar necessariamente aqueles atores que fazem essa cidade viva. No início dos anos 2000, foram colocadas em prática políticas públicas e programas habitacionais que destacaram a importância do reaproveitamento dos imóveis ociosos e do patrimônio existente para a moradia popular. Também se destacou a relevância de programas como locação social para alcançar as famílias de mais baixa renda que vivem nessas regiões centrais. Mas a descontinuidade dos programas e a falta de efetivação de políticas de Estado
dificultou a reabilitação destas áreas centrais e a promoção de habitação popular de forma continuada. Em relação à defesa dos direitos dos moradores e da concretização de projetos populares, a perícia popular atuante na 7ª etapa de intervenção no Centro Histórico de Salvador mostrou uma possibilidade de atuação coletiva em um projeto de extensão realizado pela parceria entre universidade e associação de moradores. Experiências como a perícia, né, e eu acho que elas têm crescido em uma universidade que tem sido tensionada no sentido de uma ampliação da diversidade dos seus sujeitos, de uma diversidade dos seus sujeitos, de uma presença um pouco mais heterogênea, né, com a histórica luta pelas cotas, principalmente pelo movimento negro, mas agora mais alargada pelo movimento LGBT, trans, quilombolas, indígenas. Ficam assim colocadas algumas das questões que surgiram no debate sobre os centros destas 3 cidades brasileiras. A necessidade de trazer para o centro das políticas públicas os diferentes agentes presentes e atuantes nas regiões centrais, como os movimentos de moradia, as assessorias técnicas e jurídicas, ONGs e universidades. O direcionamento de recursos públicos efetivos para implementar intervenções integradas nas EIs, a fim de manter e melhorar as condições de vida da população vulnerabilizada dessas regiões. E a implantação de instrumentos urbanísticos apropriados e de mecanismos de participação como ferramentas efetivas para a permanência da população vulnerabilizada.